espanhol, uma língua hispânica trazida às Américas pelos colonizadores europeus. Afinal, como falantes da língua portuguesa, o que sabemos do espanhol? Quantas palavras em espanhol vocês sabem? Então, né, eu sei bastante. Tipo, me gusta, eu não hablo espanhol, porque eu realmente não hablo espanhol. Olha, o que eu sei de espanhol não pode ser dito agora nessa gravação, porque a gente não pode falar palavrão mais, né? Assim, de espanhol, eu sei aquelas palavras, aquelas frases feitas, né? Tipo, Buenos dias. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu não preciso nem as frases feitas, eu tô sabendo falar. Ó, pelo menos é de mal educada, você não vai sair em espanhol, né? Exatamente. Tô segurando aqui, tem tempo. Eu juro que eu tentei segurar isso. Vocês me fizeram chorar aqui. Desculpa. Tudo bem? Sem problema, professor, sem problema. Vamos. Ai. Buongiorno italiano. Para na vassoura. Vamos lá, gente. Respira fundo. E se incorpora Dom Juan, Manuelita. E vamos. Nesse episódio, falaremos sobre os falsos cognatos do espanhol. Este é o podcast O Debate e toda segunda e sexta traremos assuntos educacionais com professores acadêmicos. Para nos explicar este assunto, convidamos a professora Laura Elizabeth. Ela que é natural da Argentina, graduada em letras pela UNEB, especializada em língua espanhola pela UFES e mestra em desenvolvimento regional e meio ambiente pela UESC. Tudo bem, professora? Como é que tá aí na quarentena? Oi, gente, tudo bem? Como estão? Buenas tardes. Ou bom giorno? No, buongiorno, no. Mamma mia, nós somos italianos. Tá tudo bem na quarentena, trabalhando bastante, embora a gente está aqui em casa, né, na modalidade home office, ou trabalhando em casa, mas me cuidando bastante, né? Ao final de contas, eu já tô velhinha, né? Não, isso não vai. Que isso, velhinha não. Grupo de risco. Oh, meu Deus. Vamos lá. Mas, não, tá tudo bem. E vocês estão bem? Estão se cuidando? Estão tentando ficar em casa? Claro, professora. Todo cuidado tá sendo pouco. Pra mim tá. Eu tô o tempo todo em casa, então, ó, pra mim não tem problema. Pra mim eu só não tô me cuidando tanto porque eu preciso estar trabalhando. Mas tá usando máscara, Sim, lavando sim. as mãos o tempo todo, né? Quanto mais cuidado você tiver, né? A possibilidade de levar, porque o grande problema às vezes não são nem vocês, né? Às vezes vocês têm a Covid, mas são assintomáticos, né? Então, professora, o que são esses falsos cognatos ou então falsos amigos? Bom, na verdade, o nome específico é heterossemânticos ou falsos amigos ou falsos cognatos, né? São assim denominados justamente porque hetero significa diferente, semântico, diferentes significados para palavras que se escrevem da mesma forma ou muito similares. Aí, vou contar assim, uma história muito rápida. João é um aluno brasileiro e foi fazer intercâmbio na Argentina, na casa de Pedro. João, ele achava que sabia falar espanhol e achou que deveria sair, né, passear por aí, sem a ajuda do Pedro, que estaria ali auxiliando para que ele entendesse o espanhol. Aí João avisou que ia sair nesse bom espanhol dele, né?
achando que podia colocar aí em tudo, né, para ver se espanholizava a palavra. No entanto, na hora que Pedro fala assim para João, não, Juan, espérame um pouco, que me vou a poner el saco, tomo um vaso de água e depois salimos. João lo miró, imagínate, esperar un rato, ponerse el saco y tomar un vaso de agua. No se imaginaba que lo que podría, né, significar essas palavras. No espanhol, e o português e o espanhol são dois idiomas extremamente similares, né? Tem muitas palavras em comum. Mas existem outras, e são poucas, mas são as que trazem as maiores confusões quando o assunto é a interpretação, por exemplo, de texto em uma prova do Enem, né? Principalmente porque o aluno, na hora de ler, ele está nervoso, ele está com pressa, às vezes ele já está cansado, e não se atenta que aquela palavra, naquele contexto, e aquele significado que ele acha que ela tem, não faz o menor sentido. Certo. E a senhora poderia dizer para a gente quais são esses falsos cognatos? Quais são os exemplos? Tem vários falsos cognatos, vários mesmo. Eu vou te dizer assim, basicamente, tem os mais conhecidos, como, por exemplo, o saco, que seria paletó, o vaso, que, na verdade, o vaso é um copo. Copo, em espanhol, é uma taça, em português, é uma xícara, né? Aí depois você tem, por exemplo, apelido e sobrenome. Apelido é o sobrenome em português. E sobrenome em espanhol é o que seria o apelido em português, ou seja, está trocado. Misericórdia, né? Que confusão! Nossa, muda aí. Por exemplo, você tem oficina em espanhol, é como se fosse aqui no Brasil um escritório. Um escritório ou escrivaninha em espanhol seria mesa, né? Então, por exemplo, quem trabalha num escritório aqui na Argentina trabalha numa oficina. Mas se você diz isso, a pessoa acha que a pessoa trabalha numa oficina, por exemplo, de carro, né? Mas não é um escritório. E oficina de carro em espanhol se chama taller. E taller em português é faca, colher, né? Então, assim, às vezes eles causam, né, alguns problemas para aquele que né, não conhece as palavras, mas são muitas. Assim, são muitas entre aspas, né? Na verdade, de um 70% que nós temos em comum do vocabulário, porque obviamente ou são muito parecidas as palavras ou são completamente diferentes, os heterossemânticos devem ocupar aí em torno de 10%, 15% do capital do vocabulário, né? Então dá para se comunicar bonitinho assim, sem fazer aquela confusão do talher com a oficina, com a escrivania. E se dá para comunicar-se se você estuda, né? Como qualquer outro idioma, né? Pode acontecer de você... Eu, por exemplo, eu posso contar até algumas histórias, porque eu cheguei aqui no Brasil sem falar português, né? Chegou um momento em que a pessoa me falou uma coisa que no espanhol é um palavrão. E a coisa ficou feia, né? Então a gente estava conversando de boa com uma amiga que é argentina, que ela já fala muito bem o português, e eu que não falei nada. Aí estávamos conversando, eu estava conhecendo as pessoas, porque eu tinha acabado de chegar. E aí, no final da conversa, ele vira para mim e fala assim: gostei muito de você, o dia que você quiser vir aqui para a gente bater um papo. E aí o tempo fechou, porque realmente é um palavrão em espanhol. E eu fiquei vermelha, azul, verde, né?
E a minha colega, que entendia perfeitamente as duas línguas, ria muito de mim. E o menino olhava assim para mim e não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Não, pode. A senhora pode mais ou menos dizer a equivalência desse bater um papo, Não, né? não Com posso outras porque é palavras. palavrão. Tudo bem, ok, ok, ok. É uma coisa feia mesmo. Professora, e como podemos identificar e saber diferenciá-los desses falsos cognatos? Pelo contexto, né, da frase. Você, por exemplo, mi madre prepara ensalada de berros. Você não vai imaginar que alguém vai estar preparando uma salada de gritos, né? Então, por Tá pe- analogia, você imagina que se é uma salada vai conter folhas, né? Sim. agora eu E fiquei aí, imaginando, né? A é, mãe gritando: Bora, bora! por exemplo, né, uma outra. En el zoológico vi 3 cachorros de leão. Bom, você vai dizer assim: o leão não tem como ter cachorro, né? É. E se ele tinha 3 cachorros de leão, então você logo vai sacar que cachorro significa filhotes. Ah, entendi. Então, assim, você tem que ver o contexto da frase para você não cair nessa armadilha do heterossemântico. Por exemplo, tem uma palavra muito comum, e que inclusive já fez parte de propagandas de alguns cursos de idiomas, estou embaraçada. Embaraçado em português significa que está enrolado, né? Mas em espanhol que está grávida. Então, você vai ter que olhar novamente o contexto da frase para você não ser induzido a pensar o significado daquela palavra como se fosse diretamente para o português. De fato, você tá grávida, você tá um pouquinho embaraçada. Dependendo, sim, né? É possível, né? Professora, Por exemplo, a outra palavra que é muito comum, gente, desculpem, exquisito. Exquisito, em espanhol, é algo delicioso, né? Então, se alguém te fala assim, como está a comida? Ah, está exquisita, é um elogio. Aqui, se a pessoa falar que está esquisita, vai ser um problema, não? então, professora, aqui a gente vai fazer, todo mundo vai fazer o Enem, né? Qualquer que seja vestibular. Então, assim, eu peço para a senhora agora que dê uma dica de ouro para essa galera que vai fazer esses concursos, para encarar essa prova aí de espanhol no Enem. O que é que vai dar? Gente, olha, eu acho que a leitura e a atenção com os elementos, com o título, com o contexto, é a dica que eu posso dar para vocês. Não existe fórmula mágica, não existe receita pronta, existe mesmo atenção. Como vocês fazem a prova tudo no mesmo dia de linguagem, né, e suas tecnologias, eu sugiro que se quando chega na parte de língua estrangeira, né, porque hoje você não tem dividido, é tudo junto, né, não há uma separação. E você estiver muito cansado, dá um tempo, dá um tempinho, come um cereal, bebe uma água e volta para você colocar toda a atenção naquilo que você está lendo. O título, ele sempre vai te dizer muita coisa, ele já vai, de fato, dizer basicamente o que está lá no texto. Às vezes, e acontece sim, que o título, você lê o título e não consegue inferir o que vai vir no texto. Mas aí você tem o primeiro parágrafo e o último parágrafo, que eles já vão estar dizendo para você sobre o que vai se tratar e qual vai ser a conclusão, autor do texto. Mas eu acho que quanto mais vocês conseguirem ler para se preparar para a prova, fazer
leituras mesmo. Hoje a gente está trabalhando mais em casa, né? E é possível, sim, você está tendo muitos cursos online gratuitos em que vocês podem participar. Não é necessário vocês gastarem dinheiro para ir num cursinho para se preparar. Não sou a favor disso, né? Na verdade, nunca fui. Eu acho que vocês têm condições totais de fazer uma excelente prova do Enem, prestando atenção nas aulas, estudando nas aulas do que vocês têm no dia a dia. E eu acho que a leitura é a melhor coisa que vocês podem fazer para se preparar. Espero ter respondido. Eu sei que não Claro, dei uma receita e sei também que não dei uma dica de ouro, né? claro. Muitas Foi tudo vezes a bem. pessoa espera, a pessoa espera, né, uma resposta que a leve ao ponto, né? Mas não existe uma receita pronta. Existe sim você prestar atenção em tudo que você vê no texto. Não se apegue a uma única palavra que você não saiba o significado, porque não vai ser uma única palavra que vai atrapalhar a sua compreensão global do texto, a sua interpretação. Então, não fiquem aflitos se vocês não conseguem entender uma palavra, porque provavelmente, e justamente pela semelhança dos dois idiomas, vocês vão conseguir sim entender o contexto da frase. Ô professora, agora eu tenho duas perguntas, né? A primeira, né, não tem nem tanto a ver assim com falso cognato, mas eu fui ler, né, procurar algum artigo na internet e fui procurar o porquê o português e o espanhol são tão similares. E aí, assim, a gente, pelo menos lusófonos, quando ouve um hispânico falando, a gente consegue entender, né? Dá para ter uma conversa assim, se eliminar os falsos cognatos e aquelas palavras que a gente desconhece. Mas aí eu fui pensar assim, será que eles ouvem a gente da mesma forma? E aí, alguns artigos que eu vi disseram que alguns hispânicos têm dificuldades em entender os lusófonos por conta dos linfomas, não me recordo. Mas isso realmente ocorre? Existe uma dificuldade um pouquinho maior para entender lusófonos, o falante da língua portuguesa? Eu vou falar a partir da minha experiência, né? Porque eu já estive nesse lugar, já passei por isso, né? Depende muito da região, né? E de como a pessoa fala, da dicção. E isso acontece tanto de quem é hispanofalante como quem é luso-falante. Isso é fato. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, até mais ou menos São Paulo, eu conseguia entender muito, ou quase tudo, do que as pessoas me falavam. Mas quando eu cheguei em Minas, que a primeira vez que eu vim no Brasil foi em Minas, eu tive muita dificuldade de compreender o que as pessoas falavam. Muita mesmo. Até adequar os meus ouvidos, até passar esse primeiro susto, né? Porque, de qualquer forma, quando você vai para um país onde você não fala a língua, ao mesmo tempo que todos os teus sentidos ficam muito mais apurados, justamente porque você está em estado de alerta, por outro lado, você também fica com medo de não, justamente com esse medo de não compreender o que a pessoa está falando, que às vezes o teu ouvido fecha, entendeu? Entendo. Aí, obrigado. A senhora poderia, por favor, contar outra experiência sua com o falso cognato? Com falso cognato, tem uma história aí de uma tia, de uma amiga minha, né? Que ela chega aqui no Brasil, primeira vez também, isso nos anos 80, por aí, né? E na Argentina, dificilmente você encontrava carro de duas portas. E aqui no Brasil, era muito comum você encontrar carros com duas portas, né? O Fusquinha era o rei deles, né? Que nos anos 80 o Fusquinha era... Vocês nem eram nascidos, né? Aí,
ela chegou na rodoviária, eu acho que a maioria de nós estávamos sem carro, então ninguém conseguiu ir lá buscar, mas a gente passou o endereço para ela direitinho, e eu não lembro o nome da rua, mas o bairro era Pará, bairro Pará. E aí ela, deslumbrada, desceu e tal, e nem prestou atenção que ela subiu no Fusquinha já com o banco, né, jogado para frente, então ela entrou na parte de trás, mas ela nem se deu conta, nem percebeu que tinha entrado pela porta da frente. Aí entrou e tal, entregou o endereço para o taxista, e o taxista começou a andar, só que o bairro Pará era longe do centro. E Itabira é uma cidade que tem um monte de subidas e descidas, muitas ladeiras e tal, né? O que aconteceu? Ela se assustou, ela começou a ficar com medo, e aí ela começou assim, parar aqui! Aí o cara falava assim, não senhora, parar é lá, né? Porque para ele... E ela, não, para aqui, porque ela queria que ele parasse, não que ele... E ele, não, senhora, parar é lá. Aí ela surtou, enfim, aí ele parou, assim, no meio da rua, sem mais nem menos, e ela queria sair do carro, e aí que ela se deu conta que o carro não tinha 4 portas, né? E ela queria sair, nada de conseguir sair, como sai, como sai, como sai. E aí o homem estava assustado, né, com a reação dela, porque não esperava. Aí ela jogou a mala por cima do banco, pulou o banco e desceu desesperada, né? E o homem, bom, por sorte, ele conseguiu falar com a gente, ele foi extremamente atencioso, foi muito cuidadoso, porque ele se deu conta que ela não falava o idioma e tal, né? E conseguiu entrar em contato com a gente para a gente se acalmar, né? Para ela se acalmar, né? Mas não é exatamente um falso cognato, mas para a gente o parar é de parar, né? Não é um estado, né? Como existe aqui no Brasil. Então, para ela não havia outra possibilidade de significado que essa. Entendo, coitada. Tá dentro do carro, não vê a porta. Cadê a porta? Esse cara tá me sequestrando. Agora, sim, mais do que com falsos cognatos, o que acontecia com a gente muitas vezes era a questão da pronúncia, né? Então, às vezes não entendiam a gente, faziam a gente repetir 1000 vezes a mesma frase, né? Até que a gente ficou expert em mímica, né? Porque muitas vezes não conseguiam entender, né? E aí a gente precisava se fazer entender. Eu acho que mais difícil do que o falso cognato é você se fazer entender quando a palavra não tem nada a ver a palavra em português com a palavra em espanhol, né? Eu acho que é um pouco mais difícil, porque aí é uma questão mesmo de você conhecer o vocabulário. Professora, muito obrigado pela sua participação. Foi um episódio muito divertido pra gente, muito engraçado, muitas histórias de sequestro, né? Ou quase. Engravidar e saber, né? Ter cuidado com as palavras na hora que for falar, né? Mas verdade. Vocês têm algum beijo para mandar para alguém? Eu quero mandar um beijo para meu filho, Matheus, que está lá em Vitória, voltou, né, a trabalhar, está estudando, está firme aí na malhação, nos estudos. Então, um beijo enorme para meu filho Matheus, um beijo para meu outro filho, Diego, que está aqui comigo, mas se eu não mandar beijo, ele vai ficar com ciúmes, né? Então, peraí, o Diego foi o que disse aí é foda? Foi ele mesmo. Não fui eu, viu? Oh, meu Deus. Eu chamo esses ajudantes, meus ajudantes me matam de vergonha, né? Pois é, um beijo pro Matheus, um beijo pro Diego. E vocês, meninas?
um beijo para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada por disponibilizar esse tempinho para ouvir a gente novamente. E próxima semana também de novo. E olha, quando quiserem, eu já estou me autoconvidando. Adorei estar com vocês. A gente vai querer a senhora novamente, com certeza. Franciele, você tem alguém para mandar um beijo? Amo a nuestros oyentes. Amo a nuestros oyentes. Sim, eu queria também mandar um beijo para nossos ouvintes, para os alunos da EMA 41, que agora estão comigo nas aulas remotas, guerreiros, para todos os alunos do IFBA Campus Eunápolis, dizer que eu estou com saudade de vocês, para o nosso diretor que é top. E olha, eu espero que a gente volte a ter aquelas aulas de espanhol, né? À tarde, Sim. viu? Sim. Agora eu lembrei, tem que mandar um beijo para o Anata. Um beijo para o Anata aí, que ela adora a senhora. Com certeza ela vai ouvir esse episódio. Então ela é. Tá. Um beijo enorme, Anata. Ai, gente, mandar um beijo aqui. Tomem uma taça de té, tomem um vaso de água, ¿sí? Y cuidado con el bañero en el mar. ¿Saben lo que es eso? Na minha cabeça ainda estou tentando traduzir. ¿Saben lo que es un bañero en el mar? Não. Los bañeros en el mar son los salvavidas. Não. Eu com certeza passaria essa vergonha. Banheiro no mar. Mas vejam bem, o salva-vidas também é possível ser chamado de salva-vidas, não? Ou seja, mas ele também atende como banheiro. Isso, no México tem uma parte lá do México que o pessoal chama o ônibus de caminhão. Imagina. Não, caminhão. Eu imaginei, na hora que a senhora falou, banheiro del mar. Um banheiro químico flutuando? Dentro d'água? Agora chamar de caminhão fica difícil de aceitar. Poxa, mestre. Pois bem, professora, muito obrigado pela participação. Se você está ouvindo aí, você pode seguir a gente no Instagram, que é Educo. No YouTube, a gente vai fazer uma live valendo certificado com o professor Jorge, certo? E o assunto que ele vai tratar é sobre ondas. E vocês terão a professora Laura Elizabeth aqui novamente em outros episódios. Muito obrigado a todos e até a próxima.